quero convidar você para você pegar a sua Bíblia agora e abrir ela no livro de Mateus, Mateus capítulo 24. O tema dessa noite é o segundo da série. Semana passada nós estudamos um pouco do livro de Daniel, capítulo 2, e percebemos algumas coisas, que através de Nabucodonosor, Deus deu a revelação da história da humanidade através de um sonho. E esse sonho, ele foi ilustrado a Nabucodonosor e revelado através de Daniel em forma de uma estátua. A cabeça de ouro representava a Babilônia, o peito de prata representava a Medo-Pérsia, a cintura de bronze, a Grécia, as pernas de ferro representava a Roma, os pés é uma junção de governo político e religioso, e por fim vinha a pedra que não era cortada por mãos humanas, atingindo os pés da estátua, que nós aprendemos ali ser a volta de Cristo, o reino que cresce e jamais acaba. Através desse sonho, Deus quis trazer uma realidade a Nabucodonosor, e a mim e a você também. E Ele está dizendo para nós hoje: fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo. Deus, Ele está no controle da história. Deus está contigo, está comigo, está com cada um de nós. E Ele controla cada passo da história. Hoje eu vou convidar você para ver alguns sinais que apontam para uma última crise. E talvez o sinal que aponta para o maior evento já imaginado na história, não só desse planeta, mas de todo o universo, à volta de Jesus. Por isso eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse aí no capítulo 24 do livro de Mateus. É importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos. Aqui, nessa porção da Bíblia, no início do capítulo, Jesus ele tem um encontro com os seus discípulos. Está ali Jesus e também os seus discípulos ao lado. E os discípulos, eles começam um diálogo com Jesus Cristo. Um pouco antes desse relato, Jesus ele descreve um pouco da destruição, ou a destruição, enfim, do templo de Israel. E agora os discípulos se achegam a Jesus e fazem duas perguntas. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura a partir do verso 3. E ele diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. E agora vem as perguntas dos discípulos. Diz o seguinte: dize-nos, Jesus, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? A primeira parte dessas duas perguntas se refere à destruição de Jerusalém, da destruição do templo de Jerusalém. Naquela época, Jerusalém e principalmente o templo era o símbolo da sociedade, e até hoje é o centro, pelo menos, de 3 grandes religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e os muçulmanos, todos olhando para o mesmo lugar, para a mesma cidade e para o mesmo território, que é o templo o templo do antigo Israel. E aí Jesus, a primeira parte do seu relato, ele descreve um pouco da resposta, tanto da destruição de Jerusalém, quanto dos eventos finais da história desse mundo. E a gente pode chegar à conclusão simples de que Jesus Cristo, ele menciona pelo menos 3 grandes sinais que envolvem a sua vinda. E é sobre esses 3 sinais que eu gostaria de meditar com vocês e também juntos meditarmos essa noite. O primeiro sinal, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura da Bíblia. Por isso que é importante você estar com a sua Bíblia aí diante de você, e nós vamos ler os primeiros versos dessa noite, certo? Acompanhe comigo, capítulo 24 aí do livro de Mateus, o verso 6, que diz assim: e certamente ouvirás falar de guerras e rumores de guerras.
Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Com essas palavras, Jesus ele tenta trazer uma grande verdade para mim e para você. Nós vivemos num mundo em que infelizmente nos provoca medo, insegurança, preocupações, e Jesus Cristo ele tenta em primeiro momento acalmar até mesmo os discípulos na época e a nós hoje. Não tenham medo, fiquem tranquilos. A partir daqui, Jesus ele começa a mencionar os três sinais, os três grupos de sinais, que eu quero entrar agora nesse assunto. Avance um pouco a sua Bíblia, no verso 24, eu quero só dizer algo para você. Se você quiser marcar aí o verso 5, o verso 11 e o verso 24, os três versos falam do mesmo tipo, o mesmo grupo de sinais. O verso 24, ele amplia a visão do verso 5 e também do verso 11. Acompanhe comigo. O verso 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus já começa a advertir a mim e a você de que nos dias que antecederiam a sua vinda, as pessoas talvez estivessem envolvidas num frenesi religioso. Você consegue perceber quantas pessoas religiosas existem ao nosso redor? Se você parasse para pensar agora, né, quantas denominações religiosas existem, quantas placas de igreja existem hoje nos nossos dias? Existem inúmeras. A última pesquisa que eu tive contato em 2011 eram 45 mil denominações religiosas. Por que tantas denominações? Porque nos nossos dias é bonito ser cristão. Talvez não só bonito, mas chama a atenção de todo mundo você andar com uma Bíblia debaixo do braço. As pessoas admiram você, admiram outras pessoas que são cristãos, mas muitos desse cristianismo que nós temos por aí, a gente percebe que existem algumas vírgulas de verdade. Poucas pessoas falam realmente a verdade baseada na palavra de Deus. Eu quero mencionar a vocês um homem chamado Jim Jones. Alguns anos atrás, no início do século 21, ele reuniu quase 1000 pessoas numa fazenda, dizendo ele ser o Cristo. E movidos por um frenesi religioso ali, ele dá uma poção de veneno e aquelas pessoas morrem. Outro movimento também que aparece nas mídias é o movimento de um cara chamado David Koresh, ou algo assim. Ele também participa de uma seita, ou participou de uma seita, onde ele se intitulava o Messias, o Cristo. Quantas religiões por aí são movidas também pela emoção, e assim fazem com que pessoas sejam enganadas, tire o foco de Cristo e coloca o foco em tantas outras coisas aqui nesse mundo, aonde ter bens é muito melhor do que a salvação que Jesus Cristo nos oferece. Ter saúde vem antes até mesmo da salvação que Jesus Cristo oferece. O chamado de Cristo em toda a Bíblia é para que eu e você olhemos para Jesus Cristo e conquistemos nele a salvação, independente da pobreza ou da riqueza, independente da saúde ou a falta dela, independente dos recursos ou a falta deles também. O que Deus oferece é muito mais do que bens aqui nesse mundo. E nós percebemos que há um movimento espiritualista também nas igrejas por onde a gente tem passado. Quando você liga a televisão em canais religiosos, o que você normalmente vê? Se não esse frenesi religioso sendo alimentado todos os dias. A Bíblia também fala não só de sinais no mundo religioso, mas também sinais no mundo social. A Bíblia fala de guerras e rumores de guerra. Você já percebeu quantas guerras temos esses últimos tempos aqui ao nosso redor? No século 20, nós tivemos 164 guerras.
espalhados pelo globo inteiro. Mais de 164 milhões de pessoas, se não me falha a memória agora, perderam as suas vidas envolvidas em cada uma dessas guerras. Guerras de todos os tipos. E eu sei que você lembra da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Golfo e tantas outras guerras que nós tivemos ao longo da história desse mundo. Mas nunca antes foi registrado em um período de 100 anos, tantas guerras quanto nós temos ouvido falar nesses últimos tempos. Do ano 2001 para cá, quantas outras guerras surgiram? Do Iraque, a guerra do Afeganistão e assim por diante. Toda semana, mês a mês, mais notícias, não só de guerras, mas como a própria Bíblia menciona, rumores de guerras. Quando você liga a televisão, você vê a guerra civil aqui instalada no Brasil também. É polícia contra bandido, bandido contra bandido, é uma confusão só. São pessoas que lutam contra pessoas, reinos que lutam contra reinos. E cada vez com mais insistência, com mais frequência também. Infelizmente, esses últimos 2 séculos, o século passado e o início desse século, tem sido marcado por batalhas, dificuldades de todos os modos. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, diz algo também a respeito disso. Ele diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, fica tranquilo, nós vamos viver em paz e segurança. É ali que sobrevirá repentina destruição. Jamais na história registrada desse planeta o homem destruiu tanto uns aos outros. Você percebe uma coisa? Que se a gente pegar aí 200, 300 anos atrás, o homem não era capaz de destruir o planeta inteiro. Mas hoje, basta talvez um clique num mouse e o planeta inteiro pode ser assolado por armas nucleares. O homem chegou tão longe que é capaz de se autodestruir. Olha a situação que nós vivemos. Se isso não gera medo em você e em mim, é porque nós já acostumamos com essa situação. Talvez porque não aconteceu nunca nada tão grave que realmente provocasse, porque a gente sabe também que isso é profético. Deus tem cuidado, ou segurado os 4 ventos da terra, tem mantido a ordem e a estabilidade de alguma forma aqui nesse mundo, para que o homem não se destrua, porque não é dessa forma que o homem vai ser destruído. Não é dessa forma que o mundo, a história desse planeta vai acabar. Porque segundo o sonho de Nabucodonosor, é com a pedra que é cortada da rocha, sem ajuda de mãos humanas. Que situação nós vivemos. Mas não para por aí. O capítulo 21 de Lucas, do Evangelho de Lucas, verso 26 diz assim: desmaiaram de temor e expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Jesus está dizendo lá atrás o quanto nós nos sentiríamos inseguros no mundo que vivemos, cheio de morte, cheio de tragédia, e é capaz da maldade do ser humano ultrapassar todos os limites. Mas em meio a tantas situações de medo, de terror, de angústia que nós vivemos, Deus tem um conselho para mim e para você. Ele acalenta o nosso coração, dizendo o seguinte, lá em Lucas 21, 28, ele diz assim: ao começar essas coisas a acontecerem, quando você está vendo que o mundo religioso está de perna para o ar, quando você vê tantas guerras, tanta destruição, o homem tentando buscar talvez a sua própria destruição, quando tudo isso estiver acontecendo, diz a Bíblia: exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando tudo isso estiver acontecendo, vai trazer tristeza ao teu coração, ao nosso coração, vai nos preocupar, vai nos trazer angústia. Mas a Bíblia diz: quando tudo isso estiver acontecendo, chegou a hora de você e eu olharmos para o alto e esperar o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Por quê? Porque são sinais da sua vinda. Infelizmente, como diz um pastor, primeiro precisa ficar feio, para depois ficar bonito e perfeito. Deus nos chama não só para abrir os olhos para tudo que nós temos ao nosso redor, mas principalmente entender e ter a certeza no nosso coração que é quando todo mundo estiver de ponta cabeça, é que o nosso Senhor Jesus vem para nos buscar. Um outro texto
que eu gostaria que você meditasse também. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, que diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e a nova terra, nos quais habitam a justiça. Quando Jesus Cristo estiver pronto para vir, é porque o nosso reino dos céus está pronto para nos receber. Lá não tem miséria, não tem dor, não tem sofrimento, não tem guerra, não tem angústia, tem só a justiça e o amor, e é para sempre, não é por alguns anos não, é para sempre. A natureza também nos aponta alguns sinais. O texto aqui de Mateus, capítulo 24, verso 7, se você está com a Bíblia aberta, eu sei que você foi para um lado da Bíblia, agora eu estou te chamando para voltar para Mateus. Mateus capítulo 24, verso 7, ele fala de outros sinais, e ele diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome em muitos lugares, haverá terremoto em muitos lugares. O que você tem visto ao seu redor hoje? Não é fome, não é miséria. E algumas versões, o livro de Mateus apresenta uma outra palavrinha aí, e ele inclui pestes, terremotos e também fome. Será que não é isso que nós vivemos? Não é dessa forma que nós, infelizmente, que esse mundo tem se apresentado a cada um de nós? Quando você pensa em fome, você lembra de algo? Você conhece alguém perto de você que já passou fome? Você já passou fome alguma vez na vida? Eu lembro que um final de semana, nós, na nossa casa, eu e a Luísa éramos recém-casados, nós tínhamos talvez 2 anos de casado, a Luana era bebezinha, e chegou na sexta-feira, eu olhei para a Luísa e eu disse a ela que eu tinha dinheiro para comprar uma única lata de leite, não é nem lata de leite, era caixa de leite, desculpa, ou botar gasolina no carro, ou comprar mantimento. Nós dois olhamos para Luana, o bebezinho, e nós compramos o leite dela. No final de semana, fomos para a igreja no sábado de manhã. Na volta da igreja, o carro ficou sem gasolina, ficou pelo caminho. Nós fomos para casa a pé e passamos nós dois olhando para a criança com a única lata de leite, ou única caixa de leite. Eu não lembro como é que foi, mas eu sei que não foi um final de semana feliz. Passar fome não é bom, eu tenho certeza disso. Eu já experimentei isso na pele, e talvez você também tenha experimentado. Mas existe fome, situações de fome que vão se agravando ainda mais. Só para você ter uma ideia, diz os órgãos internacionais que no nosso planeta, a cada 4 dias são consumidas uma lorena inteira de pessoas que foram ou que morreram porque estavam desnutridas por falta de alimento. 21 mil pessoas no nosso planeta por dia morrem de fome. Será que isso é um dado que nos deixa felizes? Nós estamos vivendo num momento em que muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades, muitas dificuldades. E você e eu estamos vendo ao nosso redor o quanto esse movimento da ASA tem beneficiado pessoas ao nosso redor aqui. E esse movimento tem trazido aí, aqui em Lorena, das pessoas que nós assistimos, nosso distrito, 80 cestas já foram distribuídas no nosso distrito. Por quê? Porque nós não queremos que pessoas passem por situações assim. Mas ao redor do mundo, 21 mil pessoas, todos os dias, dormem, morrem, porque faltou um prato de comida na sua casa. A Bíblia diz que quando isso estiver acontecendo, abram os olhos, levante suas cabeças, a sua redenção está próxima. Isso são dados que nos entristecem, mas precisam nos colocar diante de um Deus que pode todas as coisas e coloca no nosso coração a esperança do breve retorno de Jesus Cristo. Continuando aqui, outros sinais de que Jesus Cristo está prestes a vir, basta você ligar a televisão e ver um outro dado importante. O aquecimento global assusta muita gente. O nível do oceano sobe e as pessoas da praia as pessoas que habitam na praia têm sérios problemas. Quantas maremotos, tsunamis você tem ouvido falar esses últimos anos? Pouco tempo atrás,
na Indonésia, no Japão, pessoas sofrendo terrivelmente por causa de terremotos ocorridos dentro do mar, que acabaram destruindo as cidades litorâneas ali, e um país inteiro, praticamente o Japão, com tsunamis. Terremotos no Haiti há pouco tempo, no Chile. Os terremotos estão ficando cada vez mais frequentes e mais fortes. Infelizmente, a natureza está mostrando que o fim está chegando. Nós vivemos um momento de reclusão. Muito daquilo que nós estamos vivendo ao nosso redor tem a ver com profecia também. Em algumas versões que lemos aí, Mateus 24, verso 7, diz que haveriam pestes. E olha o que nós estamos vivendo aqui hoje. O mundo inteiro para. O mundo inteiro em pouco tempo se organiza para lutar contra uma epidemia uma pandemia que tem assolado a muita gente, trazido medo a você. Mas diz a Bíblia, quando isso estiver acontecendo, vai te trazer tristeza, medo e preocupação. Mas levante a sua cabeça para o alto, porque Jesus está voltando. Os recursos financeiros estão cada vez piores. A economia no mundo, esses últimos meses, entrou quase que colapso. Também faz parte de profecias, preparando a mim e você para os tempos do fim, para a volta de Jesus Cristo. No sábado eu fiz uma pergunta a vocês: como você vai voltar para a igreja quando as igrejas abrirem? Como que você vai voltar? Será que você consegue voltar para lá com o mesmo espírito que você tinha antes de tudo isso acontecer? Eu espero sinceramente que não. Que tudo isso tenha mexido com você, e que você cada vez mais esteja entendendo que os sinais da vinda de Jesus estão diante dos seus olhos, e é hora de nós olharmos para o céu, levantarmos a nossa cabeça e esperar o nosso Redentor vir. Mas antes disso, existem outros sinais, e um deles é a proclamação do Evangelho, e a gente já chega aí. Também existiriam sinais no coração do homem. Olha o que diz o livro de Mateus, esse mesmo capítulo, Mateus 24, verso 37, ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé? A Bíblia diz no verso seguinte, verso 38, ela diz assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até os dias em que entrou na arca. O que Mateus está dizendo é que as pessoas não ligavam para as coisas de Deus. Elas estavam mais preocupadas com a sua vida pessoal, estavam preocupadas com as suas circunstâncias ali, cotidianas, e não estavam dando bola para os sinais que Deus estava dando, naquele contexto, através de Noé. Será que não é a mesma situação que nós estamos vivendo hoje? As pessoas estão mesmo, às vezes, buscando a Deus da boca para fora, mas com interesse pessoal gravado no seu coração. Estão vivendo de qualquer jeito aqui nesse mundo. Alguns desacreditando das coisas de Deus, diante de tantos sinais. E Deus está chamando cada um deles, cada um de nós, para olharmos para esses sinais com os olhos da fé e esperar o nosso Senhor vir nos buscar. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É exatamente desse jeito que nós estamos vivendo hoje. Se você for para outro texto, lá de 2 Timóteo, capítulo 3, os primeiros versos, você vai ver um pouco da realidade do ser humano, trazido à tona agora, através de Paulo. Ele diz que os homens, eles estariam cada vez mais gananciosos, avarentos, blasfemadores, desobedientes aos pais, que não estariam nem aí para as coisas de Deus. Será que não é o contexto que nós vivemos? Quando Mateus diz que os dias que antecedem a volta de Jesus, as pessoas estariam exatamente como antes do dilúvio. É uma realidade dos nossos dias hoje. Ergue sua cabeça, olhe para os lados. A terra está clamando por algo, com terremotos, a fome, a miséria, a dor, o sofrimento, o frenesi religioso. Tudo isso aponta para a vinda do nosso Mestre Jesus Cristo. A confusão está formada. Basta você olhar para os lados e você vai perceber que todo esse quadro já está se formando diante de vocês e diante de mim também. O
que Deus espera de mim e de você? Que a gente erga a nossa cabeça para o alto e espere o nosso Redentor. A imoralidade tem tomado conta, relacionamentos cada vez mais rompidos, cerca de 40% dos casamentos, eles acabam em divórcio. E é possivelmente você conheça uma mãe solteira, um pai sem filhos, ou perdão, com seus filhos, porque famílias foram desfeitas. Eu não estou dizendo que isso é algo errado, é circunstâncias que acabam provocando situações assim. Mas infelizmente são todos sinais de um povo que infelizmente tem sofrido as consequências dos últimos dias desse mundo. A violência crescendo cada vez mais. Em próprio livro de Gênesis, capítulo 6, verso 11, diz assim: a terra estava corrompida diante da vista de Deus e cheia de violência. Para onde Deus olhasse, a violência estava tomando conta. Você tem a tranquilidade de deixar teus filhos brincar na rua até 10 horas da noite, como você talvez brincava? Você tem essa coragem? Você tem coragem de deixar as suas portas abertas porque está calor e aí você quer lá se refrescar um pouquinho com o vento? Você tem coragem de dormir com as portas da sua casa abertas, com o portão destrancado? Infelizmente, nós vivemos um senso aí de insegurança terrível, cada vez pior. Cerca de 1,3 milhões de pessoas, todos os anos, perdem a sua vida de forma violenta. E talvez você deve conhecer muitas pessoas que perderam já suas vidas por causa da violência, por causa de um celular, por causa de uma nota de 10 reais. Nós vivemos num mundo em que infelizmente vidas se vão por coisas banais. As riquezas do mundo estão entrando em colapso. Tudo isso são sinais do breve retorno de Jesus Cristo. Eu quero fazer um apelo a você, algo simples. Eu quero que você erga a sua cabeça agora e comece a refletir em tudo que você tem vivido aqui e chegue a uma conclusão: tudo isso que você tem visto e ouvido tem proporcionado o que dentro do seu coração? Só tristeza? Só preocupação? Só ansiedade? Eu acho que precisa produzir uma coisa especial: esperança. Esperança em saber que Jesus Cristo está prestes a vir e que quando Ele vier, Ele quer levar você para as nuvens do céu. Ele chama você para fazer parte hoje das pessoas que vão viver hoje, não só na tristeza e na preocupação, mas na certeza da vida eterna quando Jesus Cristo voltar. Eu quero terminar lendo um último texto, o maior de todos os sinais, aquele que eu e você realmente podemos fazer parte, ou tomar a nossa parte. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, verso 14. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia agora, uma caneta, e grifasse esse texto aí. Se ele não está marcado, é essa hora de você marcar, porque esse texto não é só um chamado a você, não é um chamado para você olhar e ver como a violência, como o mundo religioso, como as marcas da natureza. É um chamado para você se envolver com a causa de Deus. O que Jesus está dizendo para você hoje é simples: filho, filha, se você está vendo tudo isso, se você está vendo a tristeza, a miséria, a dor, se você está vendo tudo isso, tem algo que você pode fazer. E a Bíblia diz assim, verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quanto você deseja ver Jesus voltar? Quanto? Muito? Pouco? Quanto você deseja ver as pessoas ao seu redor, as pessoas que encontram você no reino dos céus? Quanto você deseja? Isso precisa tirar você do sofá, é preciso tirar você da cama, é preciso tirar você da sua zona de conforto, para que você seja uma testemunha viva desse Deus que ama
e esse Deus que chama para a salvação. Meu convite para você é que você olhe para os lados agora e veja quantas pessoas precisam ouvir de você a mensagem de um Deus que se aproxima. Quantas pessoas ao seu redor, ou até mesmo longe de você. E nós aprendemos que distância não é mais problema para nenhum de nós. Não sei se eu cheguei a mencionar para você, mas essas lives, esses momentos que nós temos juntos aqui, esses últimos tempos, têm chegado a lugares que você não imagina, nem eu. Eu tive notícias de que essas pequenas lives aí têm chegado na Índia, Canadá, Portugal, têm chegado em outros campos aqui, outros lados da América do Sul, Estados Unidos. Por quê? Pela ação de um Deus. Nós aprendemos que distância não é problema. Olhe para os lados. Você lembra de alguém que precisa ouvir de você que Jesus Cristo está voltando? Chegou a hora de você sair da onde você está e principalmente da tua zona de conforto e pregar o Evangelho. Preparar pessoas para o encontro com Jesus. Os sinais nos entristecem, mas eles precisam levantar nossa cabeça para o ar, para juntos sonharmos e termos a esperança no coração de viver para sempre com aquele que virá nos buscar. Você e eu vamos ouvir agora um lindo louvor. Ele chama Graça dos Arautos do Rei. Eu gostaria que você pensasse enquanto você precisa pregar o Evangelho. Logo em seguida, nós vamos participar juntos de uma cena linda de alguém que está entregando a sua vida a Deus, que deseja viver uma vida a partir de agora com Cristo. Nós vamos presenciar o batismo da Marinalva. Eu gostaria que você sonhasse com esse momento de outras pessoas, pessoas que você ama, pessoas que você quer ver no céu. Você lembra de pessoas que precisam estar lá também, que precisam tomar decisão como a Marinalva tomou, que precisam participar do batismo, ou até mesmo se preparar para o batismo. Talvez é você que está me ouvindo aí agora. Talvez você tenha certeza, não, pastor, eu preciso, eu quero fazer um convite a você, se você tem me ouvido aí. Eu quero que você escreva aqui embaixo. Eu nem sei se está sendo transmitido ainda, mas eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários embaixo, no YouTube, no Facebook, diz assim: pastor, eu tomei a decisão e eu sei que eu preciso passar pela experiência do batismo. Eu quero que você escreva esse: pastor, eu quero. Depois que acabar tudo isso aqui, eu mesmo vou entrar nos comentários aí. E se você tomou essa decisão, eu vou entrar em contato contigo. Sabe por quê? Porque Deus está prestes a enviar aquele a quem nós tanto aguardamos. Os sinais estão espalhados por aí. Eu quero convidar você para sonhar junto comigo e se preparar junto comigo para a glória de um Deus que está prestes a vir. Nós vamos ouvir agora os Arautos do Rei. Eu quero convidar você para participar conosco dessa cena linda, que é a entrega e o batismo da Marinalva. Enquanto os Arautos do Rei cantam, eu gostaria que você tomasse as suas decisões. Talvez a decisão é de entregar a sua vida a Deus. Talvez você já tenha escrito aqui embaixo. Talvez a decisão que você precisa tomar é de fazer parte desse povo que prega o Evangelho, que fala de Jesus e que prepara pessoas para o reino eterno. Tome decisão. Escreva aqui embaixo. Eu tenho certeza que Deus já tem visto no seu coração e tem preparado você para aquilo que virá. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos
se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça
a tua decisão é uma decisão pública, uma decisão de desejo do seu coração de entregar sua vida a Deus. Eu louvo o nome do Senhor porque um dia Ele encontrou o seu coração e você permitiu que o Espírito Santo fizesse a obra na sua vida, para que haja salvação na sua vida, para que seu nome seja escrito no livro da vida, para que você sinta realmente a presença do Espírito Santo a partir de hoje, de forma mais intensa no seu viver. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus Cristo, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está gravando aí? Esse é um testemunho público de alguém que decidiu entregar a sua vida a Jesus. E fica aqui a minha pergunta a você: quanto tempo mais você pretende esperar para tomar decisões assim? Meu desejo é ver você no céu. Por isso, seguindo a orientação da Bíblia, eu convido a você erguer a sua cabeça ao alto e esperar com alegria o nosso Mestre Jesus voltar das nuvens do céu. Não deixa para depois a decisão que você precisa tomar hoje. Entrega a sua vida a Deus e faça com que pessoas ao seu redor descubram a alegria de servir esse Deus e viver uma vida com esperança. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, a sua vida e a sua semana. Esse é o meu desejo, para que realmente você sinta alegria durante essa semana, na presença do nosso Deus, e que Ele realmente faça da sua vida uma vida de testemunho a Ele.